Coisas que a Bíblia não diz. Aí podemos dizer, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então nós vamos estar nessa matéria falando coisas que a Bíblia não diz. Para isto, usarei a Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida, em português, na versão revisada. A Bíblia não diz. É o assunto que nós vamos abordar aqui, né? Há toda série de palavras, frases e declarações que pessoas diversas, inclusive cultas, e até obreiros citam como se fossem da Bíblia, quando não são. O leitor, seja cristão ou não, deve precaver-se a evitar essas sanções, impropriedades para com a Bíblia, a qual cremos ser a palavra de Deus. Vou mostrar aqui alguma pesquisa ou uma lista, né, desses casos. Caso é crescido de um pouco de completo ou comentário sobre o assunto abordado. Deus é digno de grande respeito. A Bíblia diz em Êxodo 3, capítulo 3, aliás, versículo 5, que diz o seguinte: prosseguiu Deus, não te chegues para cá, tira o sapato dos pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Sendo Deus criador dos céus e da terra, ele requer que falemos de sua palavra com respeito também. Por isso trago aqui este alerta para todos que queiram andar com respeito e dignidade da Bíblia Sagrada, a palavra do eterno Deus. Vejamos que as coisas que nós estamos atravessando no momento é um tanto dificultosa. Exemplo, que Deus não trabalhou no sétimo dia da obra da criação. Trabalhou sim. Somente ver Gênesis capítulo 2, versículo 2. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E então ele terminou toda a obra no sétimo dia. E no tempo que sobrou desse dia, ele descansou. Que a fruta que Adão e Eva comeram no Éden, assim transgredir a ordem de Deus, foi a maçã. Não se sabe que fruta era aquela. A Bíblia não dá o nome da fruta, nem de sua árvore. Confira comigo e veja em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a versículo 6. Outra coisa, que um querubim guardava a entrada do jardim do Éden, com uma espada flamejante após a queda de Adão no Éden e Eva. A Bíblia não diz quantos querubins eram, era apenas, diz querubins. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 24. Uma espada inflamada revolvia-se sozinha pelo jardim, né? Ou seja, para guardar o jardim. Poder de Deus no lado leste do jardim, onde estavam também os querubins. Versículo 24. Pouca gente nota que Adão não queria deixar o jardim. Foi preciso Deus lançá-lo fora. Quando fala lançar-o fora, é força. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim. A Bíblia explica as razões disto em Gênesis, capítulo 3, versículo 22 e 3, 2, 16, 17 e 3, 6 ao versículo 13. Que antes do dilúvio não chovia na face da terra. Também era dizendo isso aí. Isto dizem, tomando por base Gênesis capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 5 e 6. Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Ora, Gênesis capítulo 2, versículo 5 refere-se quando ainda não existia homem. Este fora criado por Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Mas ainda não fora tomado, ou seja, formado por Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 7 e versículo 22. Outra coisa, que o gigante Golias foi morto pela espada de Davi, atirou com a sua funda. A pedra feriu mortalmente o gigante e derrubou. Porém, Davi acabou de matá-lo com a espada do próprio gigante, adversário. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 50 e versículo 51. Então, é coisas que as pessoas dizem, que a Bíblia não diz. Que a lepra é um símbolo do pecado. Não está declarado isto na Bíblia, mas pode-se dizer que é. A lepra mencionada na Bíblia não era tratada pelo médico, e sim pelo sacerdote de Israel, o que expressa a ideia de pecado.
uma vez que o sacerdote era o mediador entre o pecador e Deus. Por sua vez, Isaías capítulo 1, versículo 6 e Salmo 51 e versículo 7 falam do pecado como uma doença espiritual horrível e destruidora. Ver também Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. E Romanos capítulo 5, versículo 12 e capítulo 7, versículo 11. Confira que podemos associar, mas nunca podemos dizer que o pecado, ou seja, que a lepra é um símbolo do pecado, né? Outra coisa, que Absalão, filho de Davi, morreu por ter ficado pendurado pelos cabelos em uma árvore. Isso não é verdade. Absalão morreu pela mão do general Joabe, que atirou contra ele 3 lanças. Seus soldados também o feriram. Absalão estava antes vivo, preso pela a cabeça, pendurado em uma árvore na mata. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 9, 10. E versículo 14 e versículo 15. Confira. Pega sua Bíblia e dá uma conferida. Que em Cantares, capítulo 2, versículo 1, a rosa de Saron é uma prefiguração de Jesus, o noivo celestial da igreja. A rosa de Saron, de Cantares, capítulo 2, versículo 1, trata-se da noiva, falando de si mesma, e não do noivo. Em Cantares, capítulo 1, versículo 17, o noivo fala. E em Cantares, capítulo 2, versículo 1, a noiva. Em 2:2 é o noivo, outra vez. Que as vestes de João Batista, o precursor de Jesus, eram feitas de pele de camelo. Eram feitas de pelo e não de pele. Pelo de camelo, isto é, tecido feito de pelo, não de pele, ou couro de camelo. Ver Mateus capítulo 3, versículo 4. Que foram 3 os magos que vieram adorar o menino Jesus. A Bíblia não dá o total dos magos e não afirma que eles eram reis. Não dá os seus nomes e nem descreve suas raças ou cores. Tudo isso são invencionice e tradições sem fundamentos bíblicos. Mateus capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11. Você pode conferir isso na sua Bíblia. Que Jesus foi apresentado no templo em Jerusalém no 8º dia após o seu nascimento. Ele deve ter sido apresentado ao templo após 41 dias de nascido, conforme prescrevia a lei, em Levítico capítulo 12, versículo 2 a 4. Isto é, 33 dias mais 7 e mais 1 dia. Dizem que ele foi apresentado aos 8º dias devido à referência de Lucas capítulo 2, versículo 21, que fala 8 dias, mas aí trata-se da sua circuncisão e não da sua apresentação. Você pode conferir isto em versículo 22 do capítulo 2 de Lucas. Confira. Que Jesus aceitou os vendedores cambistas do templo com um azorrague feito de cordas. A Bíblia não declara que Jesus aceitou, e sim que os expulsou do templo, juntamente com os seus animais e aves. Confira para você ver. João capítulo 2, versículo 15, Mateus 21, 2, Marcos 11, 15, Lucas 19, 45. Confira na sua Bíblia. Que o samaritano de Lucas capítulo 10, 30 era o bom samaritano. A Bíblia não diz que ele era bom. Ela descreve, sim, com destaque o seu bom ato de socorrer o viajante que for assaltado na estrada. O cabeçalho epígrafe, o título que geralmente antecede Lucas 10, 25, diz o bom samaritano. Mas isto é posto pelos editores e publicadores da Bíblia. Não pertence propriamente ao texto. De fato, aquele samaritano praticou uma boa ação, mas não está escrito que ele era bom. Confira, meu amigo. Que em João, capítulo 5, versículo 39, Jesus mandou que o povo examinasse as Escrituras. Examinar as Escrituras. Não, Jesus não mandou isso. A forma verbal de João 5,39 está no modo indicativo. Examinais, não no imperativo, examinai. Trata-se de uma repreensão de Jesus àquele povo, mostrando que eles eram incoerentes. Eles examinavam as Escrituras e não queriam ouvir a Jesus, de quem as Escrituras tratavam.
Isto era um contrassenso. Vieram também Lucas capítulo 24, versículo 27 e versículo 44. Confira na sua Bíblia, neste evangelho que Lucas escreve. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Quem eram os 10 talentos na parábola dos talentos em Mateus 25, 14 a 30? O homem da parábola distribuiu 8 talentos. Por ocasião do acerto de conta entre o dono da terra e seus servos, há menção de 15 talentos. Por causa dos rendimentos, lá nesse texto não podemos dizer 10 talentos, mas de início distribuiu 8 e no final da história rendeu 15. Confira. Que Jesus, na sua caminhada para o Calvário, caiu sobre o peso da cruz. A Bíblia não fala isto, é mais influência da tradição romanista. Jesus pode até ter caído, exausto, como estava, e sangrando pelo caminho, o açoitamento pela coroa de espinhos, mas a Bíblia não declara. Confira aí em Mateus capítulo 27, versículo 31 a 33, dá uma conferida. Marcos 15, 20 a 22, Lucas 23, 26 a 33, João 19, 16, 18, confira. E Hebreus capítulo 12, versículo 2 e 1 Pedro 2, 24. Dá uma conferida na sua Bíblia. Paulo caiu do seu cavalo ao chão quando Jesus lhe apareceu no caminho perto de Damasco. As referências bíblicas pertinentes não falam nada disso. Atos capítulo 9, versículo 1 a 8 e versículo 22. E capítulo 22, versículo 11 a 5 e 26, 12 a 16. Paulo e a sua comitiva devem ter viajado em carruagem de tradição animal, como era comum na época. A culpa desse erro cabe também aos pintores, desenhistas e escritores que mostram tal cena em suas obras, inclusive autores famosos, mas equivocados. E também o caso do Jardim do Éden, em que os pintores mostram um anjo brandindo uma espada na mão, quando na Bíblia ela revolvia-se sozinha por um ato de Deus. Confira na sua Bíblia. Que em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20 e versículo 24, a Bíblia ensina que o crente deve manter-se na ocupação em que se encontrava quando aceitou a Cristo Jesus. A Bíblia está falando aí do crente como cidadão do Estado perante as leis da sua nação. Ver o verso 21, que ele deve continuar dentro do possível, no estado ou condição social em que se encontrava no momento da sua conversão, mas surgindo uma oportunidade propícia, ele deve aproveitar para melhorar a sua condição de cidadão. Confira na sua Bíblia que nós encontramos tudo isso aí. A Bíblia não diz também que, ou seja, confira primeiro na sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29, que dá a entender que os cristãos de Corinto praticavam o batismo pelos mortos. Não praticava. A Bíblia não está mencionando aqui esse batismo herético praticado por uma facção anticristã de Corinto. Paulo está mostrando aqui, pelo Espírito Santo, a incoerência deles, se não criam na ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15 e 12. Para que batizar os vivos para salvar os mortos? Era uma aberração da parte deles. Confira. Que em 2 Coríntios 3, 6, a letra, isto é, o saber, a cultura mata, querem dizer com isso que a cultura em geral é destrutiva. Ora, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, letra refere-se à dispensação da lei mosaica. Nada tem a ver com o saber. O conhecimento, a educação acadêmica é bastante, ou seja, confira no verso 7, aí da mesma leitura, capítulo 3, versículo 7, da mesma leitura. Você é inteligente. Nós temos que ter muita responsabilidade em falar das Escrituras. Nada daquilo que ela não diz, não é verdade? Que em Filipenses 3:8 a sabedoria humana é comparada ao esterco
A referência de Filipenses 3:8 trata-se da linguagem judaica e dos privilégios de Paulo, considerados em relação à sublimidade de Cristo e às bênçãos do Evangelho. Veja Filipenses capítulo 3, versículo 4 e 6. Que em Apocalipse 21, 9 a 10, a esposa do Cordeiro é a igreja. Ora, trata-se aí da cidade celestial, a Nova Jerusalém de Deus. É só examinar cuidadosamente os capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia nenhum contém essa afirmação. A única coisa que a Bíblia diz, ou é precisada, ou parecida a algo dessa natureza, com isto é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Confira em 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 10. E dá uma examinada na sua Bíblia. Que a Bíblia diz: dá um passo para mim que eu darei dois para ti. Essas são palavras, são muito agradáveis, mas não são da Bíblia. Está apenas diz: chegai-vos para Deus, ele chegará para vós. Tiago capítulo 4, versículo 8. Outra coisa, e aí vai emendando, que devemos orar sempre de olhos fechados. A Bíblia não declara isso, entretanto é uma necessidade, sabe a atitude do crente que ora. Orar de joelhos, ou seja, orar de olhos fechados, é algo automático para o crente, mas não que seja obrigatório. Em determinadas situações você precisa orar e vigiar de olhos bem abertos. Que o selo da promessa é o batismo com o Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 1, versículo 13, 14, 4 e 30, 2 Coríntios 1 e 22. Muitas outras passagens da Bíblia tratam do batismo com o Espírito Santo, com evidência física de falar em outras línguas pelo Espírito Santo, mas as passagens acima, não. Elas falam da habitação do Espírito Santo nos salvos, como nossa segurança de que somos, né? Então precisamos ter muito cuidado em falar certas coisas, porque nós somos propriedade de Deus e como garantia da nossa herança celestial, da qual Deus já nos deu, o penhor que é o Espírito Santo habitando em nós. O estudante precisa saber aqui o que era o selo então, como era usado e para que era usado. E de grande ajuda aqui o estudante examinar todas as passagens da Bíblia que trata do selo. Que em Apocalipse 19, 9 trata das bodas do Cordeiro. Em Apocalipse 19, 9 se trata da ceia das bodas do Cordeiro. As bodas mesmo estão no verso 7. Confira que você vai encontrar, ok? Confira bem que as bodas está no verso 7 e não no capítulo 19 e versículo 9. E que no milênio de Cristo sobre a terra não haverá noite. Não haverá noite na nova terra após o milênio, quando Deus fizer novas todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, versículo 25 e capítulo 22, versículo 5. O milênio não é o novo céu e a nova terra. É preciso, pois, muito cuidado e atenção com o que a Bíblia fala, diz e afirma. Do contrário, vamos falar e dizer e afirmar o que ela não diz. É muito cuidado, né? E que o Deus de Israel continue abençoando você de maneira gloriosa. Meu nome é Carlos Roberto Gomes Miro. Qualquer coisa você pode entrar em contato comigo pelo telefone da operadora Vivo 31 971 4533 44. Ou você também pode mandar um e-mail pelo prcarlosgomes@gmail.com. Isto você entra comigo pelo e-mail. E também o WhatsApp pelo 31 99513 8844. E quero também te fazer saber que pela bondade de Deus tenho também este tratamento ou este trabalho em outra visão bíblica, que é dízimo no Novo Testamento. E também você encontra também um outro título, masturbação, verdade bíblica. E que o Deus de Israel continue te abençoando de maneira gloriosa, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.